para você abrir a sua Bíblia aí agora em Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Glórias ao Senhor. Para quem não me conhece, uma das coisas, das milhares de coisas que eu faço é também trabalhar com a psicologia. Eu sou psicóloga. E no mês de setembro é um mês em que nós trabalhamos a prevenção do suicídio. Nós trabalhamos a valorização da vida. Isso é o Setembro Amarelo. E hoje eu estou aqui para fazer isso com vocês e fazer isso também à luz da Bíblia. E nós vamos ler uma passagem da qual muitas das vezes fugimos dela, mas que com certeza você já ouviu falar sobre esse momento. Todos acharam? Mateus capítulo 27, está ali. O título, na minha versão, está o suicídio de Judas. Versículo 1 em diante está escrito: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Podem se assentar? Nós vamos viver uma dualidade quando nós vamos mergulhar na história de Judas Iscariotes. Nós vamos ver o quanto é fascinante muita coisa da qual ele viveu, coisas essas que pouquíssimos homens viveram. Mas também nós vamos ver coisas muito dolorosas através da vida dele. E Mateus, no capítulo 27, vai nos contar como foi o fim. Só que não foi esse o início. Jesus, ele passou a noite orando, buscando ao Senhor direção acerca de quem ele iria escolher, porque ele sabia que ele tinha uma missão na terra, e entre elas, uma delas era escolher apóstolos, era levantar apóstolos, era escolher homens que dariam continuidade àquilo que ele havia começado a fazer. Porque em uma das direções que Cristo vai fazer aos apóstolos é também dizer: olha, até aqui eu vou viver isso com vocês, mas o Espírito descerá sobre vocês e Ele abrirá os olhos de vocês para coisas novas e maiores. Então havia algo ainda novo que aconteceria depois da morte, da ressurreição de Cristo, do descer do Espírito Santo. E esses homens, com o Espírito Santo, fariam coisas, e aqueles que crescem ainda maiores do que Cristo havia feito. E ele ora a Deus para escolher esses homens. E nós sabemos, 12 homens foram escolhidos. E dentre deles está Judas. E aos olhos humanos, aos olhos naturais, Judas Iscariotes era aquele que
parecia mais bem capacitado. Judas era o único judeu dentre todos os outros. Judas era o único, falando no linguajar da nossa época, era aquele que veio de um berço melhor, que veio de uma região mais bem estruturada, que veio intelectualmente falando, mais bem preparado. Judas era o único que nasceu em Israel, dentre esses primeiros 12 apóstolos. Os outros são galileus, eram de cidades vizinhas que eram mais precárias, eram de cidades rurais. Judas não. Judas é aquele que, intelectualmente falando, era o mais bem preparado. Era aquele que, se a gente fosse fazer uma lista de quem aos olhos naturais teria capacidade para ser talvez até o líder, seria Judas. Porque nós vamos olhar para todos os outros apóstolos e nós vamos ver a Bíblia relatando defeitos graves durante a caminhada deles. Nós vamos ver um Pedro explosivo, nós vamos ver Tiago, nós vamos ver João, também muito explosivos. Nós vamos ver Mateus, aquele a quem trabalhava para o Império Romano. Se a gente fosse olhar para Mateus hoje, Mateus era aquele a quem trabalharia para a extrema direita, que trabalharia para esse governo que muitas das vezes olhamos e enxergamos corrupção. Mateus era aquele a quem estaria servindo a esse governo. Nós vamos olhar para Tomé, incrédulo. Nós vamos olhar para um dentre eles, antigo Zelote, que acreditava que muitas das coisas poderiam ser resolvidas na sua força, brigando, lutando. Sobre todos os outros nós vamos ver tendo um passado, tendo alguma coisa que talvez mancharia a sua história. Só que Judas não. Hoje, alguém que conhece a Bíblia jamais vai escolher dar ao nome do seu filho de Judas. Só que antigamente não. A origem do nome de Judas vem da tribo de Judá. E qual é o significado de Judá? Lia foi a mãe de Judá. E quando Lia, ela engravida do seu marido, naquela guerra com a sua irmã, ela não tinha o amor do seu marido, mas o Senhor foi lhe dando filhos, e Judá foi uma forma de louvarei ao Senhor. Então Judá significa louvor a Deus, e Judas é da mesma forma, significa louvar a Deus. Então Judas era um nome muito bem visto naquela época. Tanto é que Maria, a mãe de Jesus, nenhum dos outros filhos a quem ela teve com José, um dos outros filhos a quem ela pôde escolher o nome, porque Jesus não, sabemos que o nome já havia sido escolhido, só que dos outros filhos ela pode escolher. E dentre esses nomes que aquela mulher vai escolher para um dos seus filhos é Judas. Judas também era o nome de um dos irmãos de Jesus. E o irmão de Jesus é aquele a quem escreve a carta de Judas, que está aqui no Novo Testamento. Porque até aqui, Judas era visto como aquele a quem vai louvar ao Senhor. Judas foi escolhido por Deus para ser um apóstolo. Judas passa a caminhar com Jesus, e era dentre daquele a quem era mais íntimo. Foi escolhido para ser o tesoureiro de todo o grupo. Por quê? Porque intelectualmente falando, ele tinha capacidade. Era aquele a quem conseguia discernir valor nas coisas. Judas é aquele que quando Maria ela quebra
perfume, aquele perfume caro aos pés de Jesus. Ele é aquele a quem olhou e só de olhar sabia o preço que custava aquilo. 300 denários foi desperdiçado. Judas é aquele a quem vai não só viver milagres, mas a quem também vai receber de Deus poder para fazer milagres. Porque, vamos pensar, em um momento em que Jesus, entre aspas, vou parafrasear, foi tirar férias e falou para os discípulos: agora vocês vão para a primeira viagem missionária de vocês. Vocês vão curar em meu nome. Vocês vão expulsar demônios em meu nome. Vocês vão anunciar a mensagem. Então nós estamos falando de alguém que recebeu poder, que não só viu o que Jesus estava fazendo, mas que foi participante em também fazer no nome dele. Foi quem pregou sobre Jesus. Foi quem, eu quero acreditar que também operou sinais, maravilhas, milagres, porque vai descrever que quando os apóstolos voltam, eles voltam alegres. Eles voltam maravilhados em verem tudo aquilo que aconteceu através deles. E Judas estava lá. Judas é aquele a quem, por quem foi usado para realizar milagres. Só que vai acontecer uma grande tragédia, porque ele começa a se perder. E ele começa a se perder onde? Ganância. E uma das maiores causas de doença emocional, de doenças psicossomáticas. O que é psicossomática? São doenças emocionais. Uma das maiores causas de doenças emocionais é quando você não consegue ser grato pelo que você tem. É quando aquilo que você tem já não é mais suficiente. O Brasil, ele está no ranking como o maior país do número de ansiosos do mundo. Vocês têm noção disso? A gente supera os Estados Unidos, supera a China, supera a Rússia, todos os outros países. O Brasil é o maior número de ansiosos do mundo. E o que é a ansiedade? É não viver o agora. O que é a depressão? É não viver o agora. É você não conseguir olhar para aquilo que Deus faz, porque Ele está fazendo. Ele já fez. Se eu puder passar o microfone para cada um aqui, eu tenho convicção que cada um vai poder dizer sobre algo que Deus fez em sua vida. Todo mundo vai poder testemunhar alguma coisa, pelo menos eu acordei, eu tenho pernas, eu estou respirando, eu estou vivo. Só que muitas das vezes acreditamos que porque estamos vendo, ou até vivendo milagres através da gente, como quem nunca vai padecer, como quem nunca vai adoecer. Essa noite eu passei praticamente ela em claro, com o coração muito aquebrantado, triste, pesado, porque uma das minhas melhores amigas ontem tentou suicídio. Uma mulher de Deus que a última vez teve uma quarta que eu faltei para ouvi-la pregar, e ela esboçou sobre a vida de Jeremias, que eu ainda brinquei com ela depois. Eu falei: amiga, me passa esse esboço para me pregar depois.
Uma das mulheres a quem eu olhava e eu falava, um dia quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Mas ontem ela tentou se jogar do prédio de onde trabalha. Concursada, casada, 2 filhos, tem carro, tem casa própria. Aos olhos naturais a gente vai olhar e não vai entender mais o que falta na vida dela. Cristã, temente. Liderei mulheres junto com ela, eu conheço a vida dela. Por muitos anos lideramos mulheres juntas. Eu dormia e eu acordava como incrédula com a notícia que eu tinha recebido. E ela começa a vomitar dores que ela escondia. Ela começa a vomitar agora coisas que ela foi guardando. E nós vamos compreender aqui através da vida de Judas que essa proximidade com Cristo não necessariamente nos garante a salvação. Porque nós vamos ver alguém que se perdeu. Alguém que começou tão bem, que tem um passado, um nome tão lindo quanto o de Judas. Que não tem nada ao qual a gente pudesse denegri-lo. Não tem um passado do qual alguém pudesse dizer, tá aqui ó, o problema dele lá atrás foi esse. Só que na última ceia, quando Jesus vai dizer, está entre nós aquele a quem vai me trair. E eles então começam a se perguntar, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus vai dizer, aquele a quem a colocar a mão junto comigo, nessa bacia, a pegar o pão. E ele pega. E ele ainda pergunta, por acaso sou eu? Jesus diz, tu dizes. Mas Jesus também vai dizer sobre ele, Satanás já cegou o teu entendimento. Vai e faz logo o que você tem que fazer. E ele sai. E os discípulos começam a acreditar que Judas talvez teria saído para comprar alguma coisa, de tão boa que era a sua reputação. Mas mal sabiam eles que Judas já havia recebido as 30 moedas por vender Jesus. Ele agora voltaria aos príncipes dos sacerdotes para dar a notícia onde Jesus estaria. Tira uma foto bonita, peraí gente, bonita. Que eu só saio expressando de boca aberta. Deixa Deus te usar. E ninguém vai olhar para ele e falar, tá ali o traidor, vai ali o traidor. Não, de bom testemunho que ele tinha. Só que ele, mesmo caminhando com ele começa agora a revelar aquilo que já estava dentro do seu coração. E a palavra do Senhor nos garante que de tudo que devemos guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fontes de vida. E mesmo estando aqui, e
talvez a sociedade, o evangelho, algumas pessoas dentro daqui nos ensinam que talvez a gente precise esconder as nossas dores, e aí a gente não começa a dividir o quão mal estamos. E aí acaba que não é mais um lugar saudável para a gente revelar as nossas dores, para a gente revelar os nossos pecados, para a gente revelar aquilo que nos faz mal. Sabe o que vai te curar? Não é uma pregação boa, é quando você pode sentar com alguém e confessar o teu pecado. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos curados quando nós podemos confessar ao nosso irmão as nossas mazelas. E eu não estou falando só da psicologia não, irmãos. Eu estou falando de você sentar com alguém e dizer de verdade: eu quero desistir disso daqui. Pega na minha mão, vamos orar comigo, porque eu não dou conta de orar. Porque eu não dou conta. Eu não consigo ver beleza mais nisso aqui. Abre a tua boca, fala, para que tudo o que você fez até aqui não seja em vão. Grita a tua dor, fala da tua dor, fala das suas insatisfações, porque você pode encontrar direção. É alguém que se aproximou. Alguns historiadores vão trazer uma ideia que ele foi salvo depois, quando Cristo desce ao inferno, evangeliza ali, mas nem vou entrar nisso, eu vou falar até aqui. Por que que perde a salvação? Porque negou Cristo. Porque negou Cristo. Não vou nem entrar no âmbito do suicídio, mas porque negou Cristo. E a Bíblia vai descrever que aquele que não confessar a Cristo diante dos homens, ele não confessará diante do Pai. E aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. O que vai nos fazer perder a salvação é negar a Ele na nossa vida, é negar a Ele na oportunidade de ser fiel, na oportunidade de bendizer o nome dEle, na oportunidade de fazer como o significado de Judas, louvar ao Senhor, e ainda assim eu escolho negá-lo. Negá-lo. Por que que ele perde? Porque ele nega, ele trai ao nosso Cristo. E o que que a gente precisa entender? Remorso não é arrependimento. Porque teve outro homem que, igual Judas, também traiu. Igual Judas viveu milagre, igual Judas foi usado para fazer milagre, mas também negou ele, e por 3 vezes. Pedro. Só que a gente vai olhar uma atitude diferente depois, porque Judas não se arrepende do que fez. O seu coração se enche de arrependimento no sentido de remorso. Como quem se arrependeu pela causa do pecado e não por ter entristecido o espírito. Essa é a diferença de remorso e de arrependimento. Você vai sentir remorso no seu coração quando a consequência das suas más escolhas baterem na sua porta. Aí você vai ficar com remorso, mas não porque você entendeu e ficou triste por ter entristecido o Espírito Santo, mas porque te sobrevieram coisas más pelas suas más escolhas. Só que Pedro vai ter uma atitude diferente. E é sobre isso que eu quero finalizar.
graça de Deus está sempre disponível. E o que é graça de Deus? É aquilo que eu trouxe na minha última ministração como significado de paz. É um poder de Deus para suportar o que eu não queria suportar. Porque ao conversar com tantas pessoas que já tentaram suicídio e não tiveram êxito, se você for sentar com elas, você vai ouvir delas: não necessariamente eu queria a morte, Carol. Eu só queria sair do meio desse sofrimento. Eu só queria alívio para minha dor. Ninguém quer a morte. Estão em busca de alívio. Só que o nosso alívio nunca está em alguma coisa, mas em alguém. Não é no que você faz, é em alguém, e esse alguém é Cristo. O alívio para nossa alma se chama Cristo. Você pode ir para psicólogo, você pode tomar remédio, você pode ir fazer tudo aquilo que disserem para você fazer, e ainda assim a tua alma não ter paz. Mas eu desconheço alguém que prova de verdade dessa água chamada Cristo e não tenha paz no seu interior, e não tenha rios fluindo dentro dele. Ele tem graça. Fique sobre os seus pés. Não se perca nas suas emoções. Não se perca no meio das suas dores. Pode parecer que a sua vida vai ser sempre como está agora, mas não é verdade. Feche os seus olhos. Começa agora a refletir durante toda a sua vida. E talvez você vai perceber que ela já esteve em muitas outras circunstâncias pior do que agora. Talvez você já teve menos do que tem agora. Talvez o que você estava vivendo lá atrás foram situações muito piores. Talvez você já venceu a traição. Você já venceu o luto. Você venceu o abuso. Talvez você venceu falências. Você tinha tanto e perdeu tudo. Talvez você já viveu a traição. E como deve doer a dor de uma traição. Ou talvez foi você o traidor. Ou talvez esteja doendo tanto, porque não é que fizeram com você. Talvez é que você não cuidou tão bem do teu coração e foi se afastando dele de pouquinho em pouquinho. E talvez você foi quem se entristeceu o Espírito Santo. Mas eu quero te lembrar que ainda tem graça. Ele ainda é misericórdia. Ele ainda é perdão. A Bíblia diz que pode o justo cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, mas uma coisa eu posso te garantir: Cristo é alívio, Cristo é socorro, bem presente na hora da nossa angústia. O salmista Davi vai dizer: clamei o Senhor no dia mau, Ele ouviu a minha voz e respondeu ao meu gemido. Ele continua, o Deus de Davi é o Deus da Carol, é o teu Deus, é também o teu Pai.
Mas que pai é esse que deixa eu sofrer como eu estou sofrendo? É o mesmo que chora contigo e te sustenta de pé até hoje, para dizer: estou contigo, permanecerei ao teu lado, confia em mim, confia em mim, eu ainda sou aquele a quem te sustento, eu ainda sou alívio para a tua alma. E assim como Ele fez nova todas as coisas na vida de Pedro, para viver algo ainda mais grandioso, é algo que Ele nos convida a também viver. E eu queria agora, de uma forma profética,